Boa noite, estamos iniciando mais um programa Graça Lemos. E os nossos entrevistados de hoje estarão falando de um assunto muito importante, que é esse movimento da consciência negra. Quero cumprimentá-los. Boa noite, Elisa. Boa noite, Graça. Boa noite, Maicon, Adão, Boa Jorginho. Boa noite. É um prazer muito grande recebê-los aqui no nosso programa hoje para falar desse assunto tão importante, que é o movimento da consciência negra. Elisa, o movimento da consciência sobre a conscientização, né? Ele começa nos anos 60 com mais força. Praticamente nos anos 70, né? Na época que se falou já o pós-ditadura, governador Franco Montoro, Mário Covas, né? Junto com a eleição do governador Franco Montoro, é que o grupo de ativistas, eu estou falando do estado de São Paulo. Lógico, né? Nós estamos falando aqui. Começou a história de ter efetivamente um órgão que cuidasse de políticas públicas para a população negra, e aí em 11 de maio de 1984, o governador Franco Montoro cria então o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Olha, por incrível que pareça, mas nós não podemos deixar de fazer justiça quando a gente fala do governador Franco Montoro, né? Exato. Realmente ele fez um diferencial muito grande em relação a todas as políticas públicas. Exatamente. Né? Ele que criou o Conselho da Condição Feminina, o Conselho da Comunidade Negra, enfim. Era um político articulado com os temas sociais, né? E isso, Graça, a gente pode dizer que vem se perpetuando. Tanto o Mário Covas, depois o governador Alckmin, né? Já estava lá, deu um apoio muito grande para os nossos trabalhos, e o governador Serra, então, vem cumprindo a sua missão mais do que honrosamente, e às vezes essas ações não são tão divulgadas como mereciam ser. Justamente. Adão, eu quero que você dê uma opinião para nós, para você que está nos ouvindo sobre esse assunto. Antes era comemorado dia 13 de maio, né? O dia da proclamação da abolição, né? Que os escravos foram libertados. E depois passou para o dia 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi. Você é de acordo com essa mudança? Qual o seu pensamento sobre a comemoração dessa data, a mudança do dia da comemoração? Bom, eu hoje concordo, porque eu comecei a participar, né? Assim, eu fui uma pessoa muito sofrida, então depois, quando eu fui para o Estrela, foi que eu comecei a participar bastante, conhecer a Elisa, que é entendida no assunto, e hoje eu aceito porque eu acompanho, né? E, por exemplo, sobre preconceito, Elisa, eu noto muito na televisão, Graça, que ainda existe preconceito, né? Por exemplo, eu reclamo de televisão, eu peço muita atenção. Se existe lá 1000 reclamos, aparece uma criança negra. Posso fazer uma observaçãozinha? É permitido, Graça? Lógico, vocês... Bem objetivo na pergunta, você perguntou 13 de maio e 20 de novembro. O 20 de novembro foi criado em contraposição ao 13 de maio, que é o dia da libertação dos escravos, porque, na verdade, nós tivemos uma abolição jurídica. Uma abolição onde não tínhamos direito à moradia, trabalho, educação, escola, enfim, saúde, né? Então, o movimento negro reconhece o 20 de novembro, porque 20 de novembro é o dia da morte do nosso grande líder Zumbi, que foi morto em 1695, né, no Quilombo de Palmares. E no Quilombo de Palmares é o primeiro exemplo de república que se tem no Brasil. Viviam negros, brancos, pobres e índios em total igualdade. Então, o movimento reconhece o 20 de novembro como a data oficial em que a gente tem que fazer uma reflexão, em que a gente tem que comemorar um ídolo muito forte que foi Zumbi dos Palmares. Isso, Elisa, e às vezes a gente ouve algumas controvérsias e algumas críticas, né? Como tem crítica a Tiradentes, como tem crítica a vários ídolos. Mas, para mim, o mais importante foi o movimento da resistência do Zumbi. Eu acho que nesse dia é um dia da reflexão, que nós não podemos dizer tudo amém para tudo. Nós temos que... Não, as críticas são, as críticas são normais. Eu hoje, eu afirmo que o racismo existe, porque eu vivi isso,
Por isso que eu estou falando, né? Você viveu, Adão, e ele não acabou, né? As Não, minorias, exatamente. eu acho que não é só contra o negro. É contra a mulher, é contra a criança, é contra os Exatamente. deficientes. E esse movimento hoje é o maior do Brasil, O maior né, do Brasil, um movimento extremamente organizado e que luta por políticas públicas para a nossa inclusão. Na verdade, o que a gente quer é uma reparação. Afinal de contas, foram 350 anos de escravidão, outros falam até em 400 os historiadores, né? E aí é que o movimento negro entra e faz essa reivindicação para que a gente tenha visibilidade, para que se reconheça que nós estamos, segundo os órgãos oficiais, excluídos. Mas agora eu acho, Elis, que nós temos que nos organizar mais. Vamos supor, um exemplo, parada gay. Eles fazem, é direito deles, eles vão milhares. Então eu acho que nós temos que fazer isso também. Temos que nos unir e fazer passeata e buscar os nossos direitos que nós temos. Nós somos cidadão brasileiro, pagamos os nossos impostos e somos de igual para igual. Adão, eu vou chamar um pequeno intervalo, porque o assunto está muito interessante e nós voltamos daqui a pouquinho. Continue com a gente.